Recomendado para menores de 12 anos. Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia, é um enorme estar contigo toda quarta-feira, aqui na NET Canal 3, TV Grande ABC, né? Isso mesmo, é um prazer imenso trazer assuntos novos para todos vocês. Vocês estão nos acompanhando aí pelo Facebook ou pela TV? Que bom! Então pode mandar sua pergunta aqui para o nosso convidado, porque o assunto hoje é muito interessante. Como sempre, né, Cris? É verdade. Eu gostaria que você apresentasse a nossa convidada. Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês Marineide Correia Gregório. Ela é professora de Conscienciologia. Olá, Marineide. Olá. Bem-vinda ao programa Enigmas, viu, Marineide? Bem-vinda. Muito obrigado. Muito Uma honra enorme estar com você. E eu sei que você vai falar um assunto que vai esclarecer muitas pessoas. Nós temos aqui 5 milhões de internautas nos acompanhando. Então, sim, a pergunta é a seguinte, pessoal. Você sabe o que é uma programação de vida? Ou seja, você sabe qual é a sua missão de vida? O que você veio para esse planeta fazer? Você veio fazer alguma coisa importante. Talvez você não vá mudar o mundo, mas mudar você já é mudar o mundo, né, Marineide? Com certeza. Sim, com certeza. É como nós estávamos comentando um pouquinho antes, né? Esse assunto é tão importante porque é dele que depende o processo evolutivo seu. Cada pessoa tem a sua programação de vida, tem o seu projeto de vida, porque afinal, se a gente for analisar, né, Kátia, a gente não veio aqui por acaso, né, Cris? Ninguém veio aqui nessa dimensão a passeio, né? Ninguém está aqui a passeio. Então, embora a gente goste de passear. A gente gosta de passear, mas a gente percebe que chega um momento que a consciência quer mais. Ela precisa de mais, porque essa sede de evolução faz parte até da programação existencial, que é isso que a gente chama em Conscienciologia, programação existencial ou ProEx, né? A Conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência e tem sua terminologia própria como toda ciência. Então, o neologismo para programação existencial é ProEx. E nós, da Conscienciologia, temos como foco de observação e de prioridade nessa dimensão a nossa ProEx. Sem dúvida. E o que desencadeia a ProEx? Então, a ProEx ela pode ser desencadeada a partir da lei da causa e efeito e da sua necessidade evolutiva. O que pode levar a pessoa a entender um pouco mais dos seus próprios talentos. A ProEx é sempre construída ou programada a partir dos talentos da consciência desde outras existências, considerando que nós somos consciências imorríveis, nós não morremos. Verdade. Nós apenas descartamos alguns veículos, principalmente o veículo somático, o corpo, e continuamos em outra dimensão existindo. E nessa sequência de existências sucessivas, na Conscienciologia é chamado de ciclo multiexistencial, que é um ciclo de várias existências, num período de alguns anos, de até 100 anos, 90, 100 anos, que é o máximo que vive uma consciência aqui, né, nesta dimensão, e o outro período em outra dimensão. Tá? Já sem este corpo, já descartando esse corpo. E a nossa programação existencial é construída e embasada neste período. No período quando nós já descartamos este sono e estamos vivendo em outra dimensão, numa procedência que em Conscienciologia é chamado paraprocedência, que não é aqui, mas é de onde a gente veio. A nossa procedência é de um outro lugar, não é daqui. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta que não quero calar. Como saber, Marineide, se nós estamos dentro da nossa missão de vida ou ProEx, como você diz? Tem algumas dicas, digamos assim, que a gente pode observar. Por exemplo, quando você está na sua ProEx, a sensação de realização é muito presente. Você tem prazer em realmente fazer aquilo,
tá? A ProEx, ela é construída a partir dos nossos talentos de N vidas que a gente vem vivendo aí, desde a condição de vírus até o que a gente é hoje. Tá? Nesse período em que vai e volta de alternância de existência. E aí o que acontece? A gente veio construindo talentos, a gente veio construindo habilidades, capacidades, e a nossa programação é baseada exatamente nessas habilidades, que essas habilidades é que vai dar condição da gente realizar o que a gente se propôs aqui. A pessoa sente um bem-estar, então, é isso? Sente um bem-estar e percebe que tudo se encaixa na vida dela. Não que seja fácil, tá? A programação existencial não é fácil, mas só que ela é realizável, é factível e te gera bem-estar. Olha que legal. E onde se encaixa essa ProEx? Onde ela se desenvolve exatamente? A ProEx é desenvolvida aqui nessa dimensão, mas é planificada antes. Ela é elaborada e planificada antes da gente, em Conscienciologia a gente fala, em vez de renascer, é ressomar, que é ter um novo soma, né? Antes da ressoma, no período antes da ressoma, é planificado essa programação junto com o seu orientador evolutivo, que é uma consciência mais lúcida e que vai ajudar você a elaborar essa programação, principalmente em relação ao grupo que você vai vir, seu pai, sua mãe, seus irmãos, aquela família que você vai vir, aos talentos que você tem, a profissão que vai ser mais eficaz nesta existência. Então essa planificação, essa planilha de planificação é feita antes, nessa dimensão extrafísica. E aqui a gente vem para a realização. Então a ProEx tem dois viés. O teórico, que é no extrafísico, é a teorização do que vai ser feito, a planificação, o projeto, e a realização prática, que é aqui, nessa dimensão intrafísica. Bom, eu perguntei como seria a pessoa que está dentro da sua programação de vida, programação existencial, ou a missão de vida, como os internautas falam. E quais são as sinaléticas de alguém que está totalmente fora da sua programação de vida aqui nesse planeta? Olha, o que a gente tem visto assim, o que a gente entende um pouco dessa condição? A pessoa, quando ela está aqui e está completamente fora da programação de vida dela, ela realmente pode startar uma série de processos intraconscienciais, ela pode entrar no vazio existencial, startar depressões, ter uma série de inconvenientes aí. Por quê? Porque ela não está realizando aquilo que ela se propôs e que é possível ela fazer. Então, geralmente, as pessoas que têm esse perfil de depressão, de sintomas de ansiedade, de transtornos obsessivos, né? de neuroses em geral, é porque elas estão fora da programação existencial dela, fora daquilo que ela se propôs. Muito bem. Hein, Kátia? Eu acredito que as pessoas hoje buscam muito saber sua missão, mas muitas estão interessadas que a gente fale para ela. E, na verdade, isso é um caminho que a pessoa tem que traçar, porque tem na consciência dela, porque ela fez esse planejamento. Sim. E como ela consegue startar isso? Como vem? Tem uma série de vieses que a gente pode entender aí para você entender a sua programação existencial. Em Conscienciologia a gente tem uma IC, que é a Instituição Conscienciocêntrica, que estuda exatamente isso, chama-se APEX. Ela é uma IC que a especialidade de estudo dela é a programação existencial, é o projeto de vida, tá? O que a gente pode entender de tudo isso em relação à programação existencial? A programação é intransferível. Ela é sua, cada um se propôs naquela programação, assim como a evolução. Ninguém evolui por você e ninguém cumpre a sua programação existencial por você. É você que tem que assumir como consciência aquela programação. E a partir da sua assunção, você vai priorizando. O que você prioriza na sua vida? A priorização é um dos traços basilar de uma programação existencial. Agora, ninguém vem aqui
se tem uma programação existencial, ninguém vem aqui para ser um traficante. Não existe programação existencial para um traficante. Olha, que legal. Não existe programação existencial para uma pessoa que se desvirtua na cosmoética e vai para o crime. Isso não existe. Na corrupção. Não existe programação existencial baseada neste lado imaturo da consciência. As programações são baseadas nos talentos, né? Nos traços forças, nos trafores da consciência, nos traços que vão fazer com que ela levante, que ela se anime a ir em frente. Isso é que é a base total da programação. Então, baseado nisso, Marineide, nem todos então têm essa programação feita por um amparador extrafísico? É isso? Isso. Todos têm programação existencial. Tá? Características das programações existencial é que existem dois tipos básicos: a Mini Pro-X e a Maxi Pro-X, que a gente chama. A Mini Pro-X é uma programação existencial chamada A Menor. Tá? Essa programação é para aquelas pessoas que não têm um objetivo definido, não prioriza a sua evolução, não prioriza a compreensão de si mesmo e não prioriza alguns conceitos, bases de convivência. Tá? Não prioriza ter um projeto de vida, ter uma condição de estabelecer-se como consciência nessa dimensão. Então essa chamada Mini Pro-X geralmente é para aquela consciência mais receptora, que só recebe, que pede muito. A Mini Pro-X, ela é como se fosse uma compulsoriedade. Muitas pessoas vêm com Mini Pro-X. Agora, a Maxi Pro-X, que é outra característica, já é daquelas pessoas que vêm para cá que frequentaram um curso intermissivo. Tá? O curso intermissivo é um curso que é feito no extrafísico antes da consciência vir para cá. É uma pessoa que passou por um curso para chegar aqui e compreender algumas premissas do que ela veio fazer e responsabilizar-se em ser mais doadora. A Maxi Pro-X está relacionada com o aspecto da doação, do expor-se, do levar o esclarecimento para um grande número de pessoas. A Maxi Pro-X tem a ver muito com a tarefa de esclarecer, de levar o conhecimento, de levar a lucidez, o discernimento para os demais. Tá? Perfeito. Olha que bacana, hein? Eu vou usar uma linguagem mais habitual do espírita. Pode? Sim, pode. Para falar com o internauta é bom, né? Assim, você comentou sobre a questão compulsória. Sim. Nós sabemos que dentro do ciclo evolutivo e também da malha reencarnatória, muitos seres reencarnam compulsoriamente. E dizem, dentro da linguagem espírita, que ele não teve tempo ali para repensar muito sobre. Ele vem justamente para cumprir uma parte daquilo que ele não fez. Sim. Como vocês veem isso? Entra exatamente... Porque todos, pelo que eu percebo, todo mundo tem uma Pro-X. Sim, mas esses que vêm na compulsoriedade, nesse grupo grande, todos de uma vez, tem algo a ver com a lei da causa e efeito. Né? Então, a Pro-X é bem baseada na lei cósmica da causa e efeito. Então existe ali uma condição em que aquela consciência ainda não tem a lucidez o suficiente, não frequentou um curso intermissivo e aqui vai ser o primeiro curso dela para entender esse movimento. Às vezes são consciências que ficaram há muito tempo em bolsões extrafísicos, ali naquela patologia de afinidade pelos mesmos traços, pelas mesmas condições. Tá? No extrafísico, as consciências se agrupam por afinidade. E aí vem assim grupos imensos nessa compulsoriedade. Então, não é que não tenham Pro-X, tem, mas é aquela Pro-X bem de receber mesmo, bem varejo, né? Cada um por si.
cada um por si. Não é uma ProEx onde a premissa maior é vamos assistir por atacado, vamos fazer para todos, vamos ajudar grande número de pessoas. Tá? A ProEx, nesse sentido, ela é parecida com esse aspecto do karma mesmo. Vem todo mundo de uma vez e é uma mini ProEx aí, nesse sentido. Uma mini ProEx. Pelo que eu entendo, são consciências mais imaturas que... Sim, é que ainda não adquiriram lucidez sequer para entender que há um planejamento, que há um maximecanismo por trás de tudo. Ainda não. Vem aqui, vai viver, eu chamo de naquela condição de Zeca Pagodismo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não assumir que você é responsável pela sua vida, né? Você é responsável pela sua evolução, pela sua programação. Então, é essa a diferença maior. É você tomar as rédeas da sua vida, da sua programação, por você. Responsabilizar-se por seus atos. Afinal de contas, nós vamos ficar conosco pela sepultura dentro e eternidade afora, né? Verdade. Agora, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Como saber se somos intermissivistas, se viemos e estamos cumprindo nossa programação? Então, existe aí... Duas perguntas aí, você entendeu, né? Entendi. Existe aí uma série de conceitos, né? Nós temos, o professor Valdo deixou um livro, o professor Valdo é o propositor da ciência conscienciologia. Maravilhoso. E ele deixou um tratado chamado 700 Experimentos, que tece bastante esse assunto da programação existencial. E lá ele diz que... a gente entende que é intermissivista quando começa a perceber que as ideias de vidas anteriores têm lógica para a consciência, a ideia de que a evolução depende de você mesmo, tá? Que não é um ser externo, nada de fora vai fazer você resolver a sua evolução. Então, quando tem essas ideias mais avançadas, mais de ponta, pode ter certeza que essa consciência veio com um curso intermissivo. Não importa se esse curso foi lá um jardim da infância ou um PhD, porque também tem essa classificação. Não importa. O importante é que se ela veio já com essa sensação de que ela veio aqui para fazer alguma coisa, sabe? Que a vida dela tem um sentido para realizar algo e que ela precisa realizar esse algo, é uma condição já de consciência que tem curso intermissivo. Agora, aqui também pode ser considerado uma pré-intermissão, ou seja, uma preparação para a próxima existência. Entendi. Né? É uma preparação. E em conscienciologia nós estudamos um conceito que diz assim: nós somos antepassados de si mesmo. Quer dizer, nós somos todos antepassados de nós mesmos e no presente nos realizamos a ponto de alcançar um autorrevezamento no futuro. Ou seja, você pode, nessa vida aqui, deixar algo para você reconhecer no futuro como sua realização. E aí, na conscienciologia, o que a gente prioriza é a escrita de livros, de artigos, é o estudo de si mesmo, é a ampla divulgação de ideias avançadas, para que a pessoa vá tendo uma senha para a próxima programação de vida dela, quando ela vier para cá. Que ela tenha uma condição de acessar algo que ela deixou incompleto, ou completo, mas que foi ela quem deixou a assinatura no cosmos, a sua assinatura no cosmos. Então, esse estudo é gratificante para a própria consciência, porque não fica aquela sensação de que veio aqui, realizou o ProEx e não valeu de nada, vai vir no futuro. Não, ela pode programar a próxima existência ainda nessa aqui. Eu, por exemplo, estou fazendo isso. Na próxima existência, eu já quero vir como inversora. A inversão existencial é uma técnica na conscienciologia onde os jovens já começam a priorizar desde cedo, desde a primeira infância até a adultidade, ele já começa a priorizar, inverter os valores da vida. Ao invés de ir para balada, não que o jovem não se divirta, não é isso. Ele prioriza o estudo, a formação, a construção de um pé de meia, para que quando ele chegue à maturidade,
tá? Ele já esteja com tudo preparado para ele poder realizar o ProEx dele em alto nível. Fantástico. Olha que bacana. Em alto nível. Então, essa técnica é a técnica dos jovens na Conscienciologia. É a técnica da inversão existencial. Agora, para nós que já chegamos um pouquinho mais tarde, como é o meu caso, que a gente já chegou já mais velho, já com filho, já com uma situação já encaminhando, né, caminhada e na caminhada de experiências, tem a técnica da Ressex, que é a reciclagem existencial, que é você começar a reciclar tudo aquilo que você fez de antagônico à sua ProEx, ou desviado da ProEx, ou fora da sua ProEx, e reencaminhar a partir do processo de reciclar-se interiormente, reciclar sua vida, reciclar posturas, reciclar moral, reciclar-se constantemente e entrando na sua programação de vida de novo. Que é fantástico, né? No meio da vida conseguir recuperar. Marineide, uma questão. Você fala que todos têm ProEx. Por exemplo, algumas pessoas não pensam, né? A gente sabe que existem pessoas que têm muito instinto, aquelas síndrome de Down, às vezes o próprio... enfim, existem limitações, né, mentais. Como que funciona? Porque a gente vê que os pais fazem muito por eles, os que estão ao redor fazem muito por eles. Como que seria a ProEx para eles? Então, aí no caso, pode ter, isso a gente vai, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas assim, quando ocorre essas patologias mais assim, de mental soma, de capacidade de raciocínio, de lógica, pode ser, tá? Veja bem, em tese, pode ser que na programação daquela consciência, aquilo vai ser imprescindível para o processo evolutivo dela. Às vezes, naquela existência onde ela venha com esse despreparo, com essa doença, com essa dificuldade, seja a vida que vai dar o salto evolutivo na ficha evolutiva pessoal dela. Tá? Então nada acontece por acaso. Ninguém... E os pais têm um papel importante. Tem um papel importantíssimo. Claro. Ali tem uma influência do grupo, que a gente chama em Conscienciologia Grupo Karma, importantíssimo, tanto para a consciência que veio naquela condição, como para os pais que vão aprender a lidar com aquilo. Ali existe a lei da causa e efeito imperando ali na programação do grupo. Sim. Tanto dos pais quanto daquela consciência. Tá? Nada vem por acaso. Então os pais podem aprender com aquela condição, com aquela consciência, e a consciência pode, dentro do limite dela, ressarcir algo que ela tenha feito contra ela mesma no passado. Interessante. Eu tenho uma pergunta para fazer, até porque eu fiz uma pauta esses dias falando dos exilados de Capela e sobre programação existencial. No planeta Terra, eu quero saber a sua posição, do Valdo Vieira, né? No planeta Terra, quando a gente fala de consciência, a gente está falando de seres extraterrestres também, porque são consciências. Sim. Existem extraterrestres, intraterrenos, cumprindo programação existencial aqui também, no nosso planeta? Olha, em tese, isso é possível. Por quê? Porque se ele está aqui no nosso planeta, provavelmente ele está se preparando para nascer, para ressomar com a forma humana. Ah, que interessante. Com a forma humana, né? Muitos deles podem não ter a forma humana, né? Porque a forma humana é mais característica aqui desse planeta, né? A consciência pura, em essência, não tem forma, né? Ela só existe. Tá? Só me dar uma pergunta aqui, Kátia, para não me perder. Você, no seu conceito de consciencióloga, que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas ou não? Porque o Espiritismo fala muito disso. Então, nós, em Conscienciologia, nós temos uma condição um conceito que diz o seguinte: este planeta aqui ainda está na condição de hospital. É um hospital-escola, mas está caminhando para se transformar em uma escola. Oh, que legal. Não mais hospital, mas mais escola do que hospital.
E a partir daí é que a gente tem outros dois conceitos que a gente fala: tarefa da consolação e tarefa do esclarecimento. A conscienciologia trabalha pela tarefa do esclarecimento, ou seja, levar a TARES, tarefa do esclarecimento, ao maior número de pessoas possíveis para entender todas essas ideias e, por si mesmo, começar o seu processo evolutivo. Porque a evolução continua. É sempre. Agora, a gente pode alavancar a nossa evolução a partir da nossa vontade, a partir do nosso entendimento, da nossa garra de ir em frente. A gente pode alavancar numa evolução até a maior. E para a próxima vida, você já vir numa condição de ajudar mais pessoas. A conscienciologia tem alguns conceitos básicos e fundamentais. Um deles é a cosmoética, que é uma premissa da conscienciologia que envolve todas as programações existenciais. No conceito da cosmoética, todos nós viemos aqui para ajudar um ao outro, seja em qualquer nível de ProEx, mini ou max. Nós viemos aqui, esse é o basilar de todas as fraternos, né? Para sermos fraternos e ajudar um ao outro. E isso é base. Tanto é que, se você vê, nas grandes catástrofes, a solidariedade impera. Não importa se é mini proex, se não é, a solidariedade está ali. Todo mundo arregaça a manga para ajudar, para fazer algo. Então, isso é o conceito básico de todas as proex. Agora, tem algumas pessoas que vêm com programações específicas para ajudar o máximo de consciências possíveis, para fazer uma assistência maior. E tem outros que não, que vêm para criar os seus filhos, os filhos que teve e continuar naquele movimento de evoluir com a grande massa, né? Sim. Alguns vêm com especialismos para evoluir. Então, resta saber, diante de tudo isso, qual é a intenção cosmoética de cada consciência. Isso é que vai dar o toque. E a cosmoética tem uns princípios básicos que a gente estuda muito na conscienciologia, principalmente os que diz relação com a nossa ProEx. A cosmoética diz muito com a nossa ProEx. E o princípio maior da cosmoética é não pensar mal de ninguém. Primeiro princípio. Outro, que aconteça o melhor para todos. Não é o bem, não é o bom, não é o ruim, mas o melhor. Porque a gente ainda não tem noção do que é o melhor. E o que pode ser melhor para a Kátia, para você, Cris, não é o melhor para mim. Pode não ser o meu melhor. Então, essa condição de o melhor, eu vejo que é onde a gente procura entender mais a cosmoética. A cosmoética é baseada muito na sua intenção. Se a sua intenção real é de assistir, é de ajudar, as coisas caminham de uma forma mais lúcida e mais evolutiva. Agora, se por trás existe aquela condição de ter um ganho secundário, ter lá querer algo em troca, que hoje em dia a gente vê muito na política, isso, né? Aí já a cosmoética foi para o ralo. Então, o conceito da cosmoética tem um outro princípio que eu gosto muito, que diz assim: em termos de pensamento, de sentimento, de energia, da consciência, o que não presta mesmo. É verdade. Não adianta fazer maquiagem. Não adianta adorar a pílula. Não adianta adorar a pílula. Se aquilo não presta para você, se é antievolutivo, não faça. Sabe? E tem uma frase que o professor Valdo dizia muito, que o amparador sempre falava para ele, e a gente tem como reproduz isso no nosso dia a dia, que é assim: isso não é para mim. Perfeito. Perfeito. Então, se você começa a viver e fala, ops, isso não é para mim. Aí você tem condições de analisar-se, né? E promover a sua evolução lúcida. Isso aí. Né? Isso mesmo. O processo é a gente ter lucidez, ter discernimento para arregaçar as mangas e dizer, isso não é para mim. Abro mão, isso aqui não presta mais, não quero mais para mim. Não me representa, né, Não me representa, não me representa. Olha, nós estamos nos momentos finais, mas antes de terminar, eu gostaria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem para os nossos internautas, para quem está te assistindo, sobre como a pessoa acessar a sua missão de vida. Tá. A minha mensagem final, então, fica no sentido da pessoa fazer uma avaliação de si mesma. Né? O ideal é que ela liste num papel os seus traços, forças, e faça uso desses talentos, porque
a grande maioria de todos nós temos muitos talentos, temos muitos traços, forças. E o mega traço que todos nós, quando viemos para essa dimensão, já vem com ele, é a vontade. Então, comecem a observar o seu traço de vontade, arregace as mangas e faça a sua evolução. Isso é responsabilidade sua, de cada um de nós. E isso vai colaborar para a evolução do planeta. Então, pensando numa evolução macro, a gente tem que antes pensar primeiro na sua evolução como consciência. Sem dúvida, perfeito. Até porque, né, Kátia, o problema mundial é antes de tudo individual, né? Exatamente. Se cada um de nós nos tornarmos melhor, com certeza, né, o mundo vai ser melhor para todos. Vai ser melhor para todos. Queria agradecer. Contatos do Instituto, se você puder deixar se tiver também. Algum curso, se quiser falar. Sim, o Instituto está localizado na Rua Afonso Celso, lá na Vila Mariana, 587, tá? É o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Está sempre de braços abertos. Nós temos palestras gratuitas todos os sábados, das 15 às 17 horas, tá? Temos cursos que falam de todos os tratados que o professor Valdo deixou aí para a gente estudar. Tem um amplo pesquisário para pesquisar sobre todos os assuntos, né? Um laboratório enorme de pensianidade, de pesquisa. E faça uma visita para a gente lá, venha conhecer um pouco mais do que é a conscienciologia. Bom, gratidão pela contribuição, Marineide, por compartilhar tanto conhecimento, né? Porque eu penso que é através desse compartilhamento que a gente pode despertar as pessoas no seu melhor. Sim, sim, sim. Gratidão. É isso mesmo. Queria agradecer o pessoal do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que fraternalmente, né? Praticamente todos os meses está conosco aqui com a gente, colaborando, compartilhando conhecimento para que todo mundo esteja e fique melhor, né, Kátia? E que encontre a sua missão de vida, ela está dentro de você, não está fora. Então vá buscar, como o Marineide deu tantas instruções bacanas aqui pra gente. Cris, eu vou deixar então o contato do nosso canal, né? Sem dúvida. Cron TV, você entra lá, acessa, você tem os programas Enigmas, vai lá na sinetinha, porque assim que sobe o vídeo você já recebe. No Facebook, programa Enigmas, vai lá também, curta, perfil de Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, Instagram, Facebook, gratidão imensa, meu site www.soldegaia.com.br. Agradeço sempre a todos que nos mandam mensagens. Gratidão, pessoal, porque no Enigmas é assim, você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. Seja grande. Então, autoconhecimento é tudo, pessoal. Até o próximo Enigmas. Vem com a gente nessa jornada. Tchau. Tchau. E aí, tudo bem?